Olá, eu sou o Douglas Manuel e este é o Refutando com os Apologistas. Eu gostaria de recapitular um ponto em que eu deixei passar despercebido. Esse anticristo é representado em Apocalipse 13 como sendo uma besta fera. O Rodrigo Silva sugere aqui que o anticristo seria a besta. Mas ora, veja bem, João deixa bem claro que a besta era representada por um número, o 666. E ele deixa bem claro que esse era o número de um homem. Eis aqui a sabedoria: quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é o número de um homem. E esse número é 666, Apocalipse capítulo 13. Em contrapartida, o anticristo não é somente um homem, e nem mesmo é um homem, mas sim um espírito. Veja bem, 1 João 4:3. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Então aqui fica bem claro, o anticristo não é um homem, mas sim um espírito. Isto é um monstro simbólico que surge do mar. Este poder, de acordo com o apóstolo Paulo, seria revelado em conjunto com a grande apostasia do povo de Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Pois bem, agora ele fala que o anticristo viria após a grande apostasia. Bom, referente ao fator cronológico, eu abordarei mais para frente. Vamos agora ver a citação que ele dá. 2 Tessalonicenses 2, 3 seguintes. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mas vamos ler mais para frente. Vamos descobrir de que apostasia se refere São Paulo. No versículo 4. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. 5. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? 6. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. 7. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. 8. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vinda. 9. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais, prodígios, enganadores. 10. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado amor, a verdade que os teria podido salvar. 11. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e o induzirá a acreditar no erro. 12. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não derem crédito à verdade, mas consentiram no mal.
Vale lembrar aqui daquela passagem de 1 Timóteo 3. Todavia, se tardar, quero que saibas como devo portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Portanto, o apóstata deverá apartar-se da igreja de Deus vivo. Obviamente, esta não poderia ser a igreja subjetiva dos protestantes, onde a igreja é cada um, mas sim deve ser a igreja objetiva, que proclama a verdade com voz unânime, que obviamente é a igreja católica, da qual Paulo era membro. Isto seria um outro vídeo, mas vamos continuar aqui. Versículo 13. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. 14. E pelo anúncio do nosso Evangelho vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Seja por palavra, seja por carta. Olha só que interessante. Esta verdade que Paulo tem ensinado não é transmitida somente por escritura, conforme os protestantes tanto pregam em sua heresia da sola escritura, mas também é transmitida por palavra. É o que hoje nós católicos chamamos de sagrada tradição, a qual os protestantes rejeitam completamente, ou seja, recusam a verdade da tradição. Contudo, estaria eu pecando ao chamar os protestantes de apóstatas. Vejamos o que o catecismo nos fala sobre isso. Número 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas estão imbuídos de fé em Cristo, não podem ser arguídos de pecado de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e por isto, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Mas então, quem são os apóstatas? Vamos assistir um pouco mais e já voltamos ao assunto. Como esta é uma palavra pouco usada, deixe-me perguntar, você sabe o que é apostasia? Deixe-me definir o termo. Apostasia é uma palavra grega que vem da mesma raiz de apostasium, e ela quer dizer, segundo o dicionário, separação, divórcio, quebra de acordo. Separação, divórcio, quebra de acordo, segundo o dicionário. Mas o dicionário não é regra de fé para nós cristãos. Então vejamos o que o catecismo define como apostasia. Catecismo número 2089. A incredulidade é o desprezo da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe prestar assentimento. A heresia é a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. Apóstata é o repúdio total da fé cristã. Cisma é a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhes estão sujeitos. Portanto, apostasia é o repúdio total da fé cristã. Sendo o protestantismo ainda digno de ser chamado cristão, não se poderia chamar apóstatas.
pode-se chamar incrédulo, herege, cismático, tudo isso, mas menos apóstatas. Um apóstata é aquele que nega a sua fé cristã, ou seja, por exemplo, alguém que sai do meio católico para se tornar um testemunho de Jeová. Este é um apóstata da fé cristã. A grande apostasia virá quando um grande número de pessoas deixarem de crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, ou seja, passar do cristianismo para o ateísmo, ou alguma seita não cristã. Isso já tem acontecido gradativamente. Vamos continuar. Assim, segundo o apóstolo Paulo, uma grande separação ou quebra de acordo aconteceria no futuro do cristianismo. E junto com isto, viria o anticristo. Você pode encontrar esta definição em várias passagens da Bíblia, como 1 João capítulo 2, verso 18, 1 João capítulo 2, verso 22, 1 João, novamente, capítulo 4, verso 3 e 2 João capítulo 1, verso 7. Todas essas passagens falam da vinda e da obra do anticristo. Viria o anticristo. Vejamos estas passagens que ele se referiu. Aqui, nestas passagens, fala realmente do anticristo, porém, detona completamente a mentalidade futurista dos adventistas. Ademais, o programa, mais uma vez, peca ao jogar uma informação ao vento, sem dar uma fonte sequer. Vejamos 1 João 2, 18, seguintes. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. São João é bem claro ao dizer: filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Então, não venha me dizer que o anticristo deveria vir no futuro somente. Não, o anticristo acompanha toda a história do cristianismo. Pois, como dissemos, o anticristo é um espírito, e é o espírito do diabo, ou seja, do divisor. Mais ainda, vamos só para completar, ler aqui ainda as outras citações. 1 João 4, 3. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. 2 João 1,7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Pois bem, todas estas passagens desmontam completamente o futurismo dos protestantes, mais especificamente das seitas cristãs como o adventismo. Novamente, a palavra anticristo é outro termo grego que significa aquele que opõe a Cristo, usurpando, tomando o lugar de Cristo. Um estudo sistemático da Bíblia e da interpretação mais antiga das profecias apocalípticas mostra que os cristãos primitivos sempre entenderam que este anticristo seria uma união perigosa entre a Igreja e o Império Romano. O que antes era oposto a Cristo, agora usurpa o seu lugar. Esta é a definição de anticristo. Vamos ao termo anticristo. Esse termo aparece 4 vezes no Novo Testamento, nas epístolas de São João. E o mesmo São João define o significado e o que biblicamente significa o anticristo. Vejamos. Lemos há pouco 2 João 1,7, 1 João 4,3 e 1 João 2,18, onde diz que o anticristo é todo aquele sedutor que não proclama Jesus Cristo que se encarnou, e todo aquele que não crê que Jesus é o Cristo.
Este é o significado que João quer dar para o anticristo. Qualquer coisa além disto será extra-bíblico. Ora, se a Bíblia diz que a rocha é Cristo, e a igreja diz que Pedro é a rocha e os demais papas, você vê aí um exemplo de um homem tomando o lugar do mestre. Isto sim seria uma quebra de acordo conforme aquela profetizada por Paulo. Sinceramente, eu acho que você deveria chamar a atenção de Jesus Cristo, pois quem dá o título de rocha ou pedra para Pedro não é a Igreja Católica, mas sim o próprio Jesus Cristo ao chamar Pedro de Kepa, o Petros, que não significa pedra pequena, mas sim é o masculino de pedra, adaptação para um nome próprio, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Mas quem é você para censurar a Cristo? A Igreja Católica, como toda e qualquer instituição, tem um líder visível. Até mesmo nestas garagens que os protestantes chamam de igreja, tem lá o seu pastor e os obreiros. Não há instituição ou grupo que não tenha um líder, até mesmo no meio do caos. Sempre surgirá um líder, pois isto é um movimento natural do ser humano. Então, por que isto seria diferente com a igreja visível de Cristo? Ora, Cristo deixou bem claro a missão de Pedro ao trocar o seu nome. E após sua ressurreição, mais uma vez, designou Pedro para que apacentasse suas ovelhas, que somos nós, e seus cordeiros, que são os membros da hierarquia de sua igreja, os apóstolos. Nem Pedro, nem os papas usurparam o lugar de Cristo, pois nenhum desses se denominaram Deus. Nenhum desses exigiram adoração. Nenhum desses é a nossa salvação. Nenhum desses nos remiu do pecado na cruz. E por último, mas não menos importante, nenhum papa fundou uma igreja, pois essa autoridade só cabe a Jesus Cristo. Somente ele tem a autoridade de dar as chaves dos céus a Pedro, e a autoridade de ligar e desligar também dada aos apóstolos. Todos os papas têm a mesma função de Pedro, que por sua fé mostrou-se digno de liderar a igreja. Ser o líder visível da igreja jamais poderia ser usurpar o lugar de Cristo. Cristo é muito mais que isso. E nós, católicos, sempre cremos que Cristo é a cabeça da igreja. Por isso cremos na unidade da igreja. Jamais poderíamos conceber igreja diferente desta que Jesus deixou como caminho da verdade. Os únicos que se acham Cristo para fundar igrejas por aí são os pastores protestantes, que a cada desavença fundam uma denominação nova, assim como a sua igreja adventista teve uma alucinada que fundou também estas outras seitas. Isto sim é se colocar no lugar de Cristo. Então não venha acusar a Igreja Católica daquilo que vocês são especialistas em fazer, que é justamente usurpar o lugar de Cristo. Aliás, não é à toa que no documento de doação de Constantino, que já mencionamos, o Papa ali é chamado de Vicarius Filii Dei, isto é, o substituto do Filho de Deus, aquele que está no lugar do Filho de Deus. Não é à toa que no Constitutum Donatium Constantini o Papa é chamado de Vigário Filii Dei. Veja só quão ridículo esse programa é capaz de chegar. O cara mais uma vez usa um pseudo-documento para atacar a igreja, documento que eles mesmos já disseram ser falso. O Papa não é chamado de Vigário Filii Dei nunca, somente nesse pseudo-documento mesmo. Contudo, o Papa é chamado, sim, e ainda hoje, de Vigário de Cristo.
Perceba a diferença. Vigário do Filho de Deus. Isso significaria substituto do Filho de Deus. Este nome jamais foi dado ao Papa pela Igreja, pois seria incoerente com nossa fé. Pois Deus só tem um Filho, e ele é insubstituível, tanto visivelmente como invisivelmente. Já quando falamos vigário de Cristo, o sentido muda completamente, pois Cristo é um atributo do Filho de Deus, que significa ungido. Ora, Cristo fala assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, esta unção específica de liderar a igreja é passada para Pedro e seus sucessores. Dizer vigário de Cristo significa que o Papa é nesta terra figura visível daquele que está invisível e que é a cabeça da igreja. Dizer vigário de Cristo não quer dizer substituto do Filho de Deus, mas algo como substituto de Cristo. Ou seja, nenhum Papa se proclamou Deus, mas sim chefe visível da igreja, incumbido pelo próprio Cristo de apacentar a sua igreja, uma vez que somente Cristo é o pastor. Contudo, Deus deu a missão a Pedro para pastorear as suas ovelhas. Então, é como justa causa que o Papa é chamado assim, não por seus méritos, mas pelo desígnio que o próprio Cristo o deu. Cristo não deixou de ser o pastor da igreja, mas designou a Pedro para que ele fosse sinal visível do seu pastoreio. Simples assim. Uma outra passagem muito forte para mim é Daniel capítulo 7, 25. Ali diz que esse futuro poder também cuidaria em mudar os tempos, isto é, os calendários. Para o Rodrigo Silva, mudança de tempo significa mudança de calendário. Olha só, para qualquer pessoa com 2 neurônios ou mais, fica muito evidente que aqui não se trata de calendário ou de qualquer instrumento que meça o tempo. Por exemplo, um relógio que mede o tempo, um calendário. Isso são apenas instrumentos, mas o tempo em si é, por exemplo, o tempo de paz, um tempo de guerra, um tempo de fartura, um tempo de seca. Esses são os tempos que a Bíblia nos fala. Ou seja, a mudança de tempo é essa mudança de mentalidade de uma sociedade ou de uma situação, né? Hoje em dia, no século XXI, nós vivemos tempos diferentes do século X, por exemplo, onde majoritariamente as pessoas eram católicas. E hoje em dia, majoritariamente as pessoas são pagãs, né? É essa a mudança de tempo que a Bíblia fala, e não mudança de calendário. Chega a ser ridículo, né? Pelo amor. E a lei de Deus, pois foi justamente isto que Roma fez, tanto em sua fase pagã, quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas fosse quase esquecido. Veja os meses do ano como os temos hoje. Eles são quase todos homenagens a imperadores romanos, como Júlio e Agosto, a Júlio César e Augusto, ou também a deuses romanos, como Marte, Março, e Janus, Janeiro. O mês de setembro, que lembra o número 7, passou nas mudanças romanas a ser o mês 9. O mês de outubro, que lembra o número 8, passou a ser o mês 10. Novembro e dezembro, que lembram respectivamente os números 9 e 10, passaram a ser os meses 11 e 12. Assim foi nas reformas julianas, feitas por Júlio César, e depois nas reformas gregorianas, feitas pelo Papa Gregório em 1582. Agora ele fala sobre o calendário. Primeiramente, eu quero que algum protestante me cite onde se encontra na Bíblia alguma espécie de calendário criado pelo povo de Deus. Você não vai encontrar. Ao passo que encontramos o povo judeu
aderindo ao calendário pagão. Veja Êxodo 13, 3, 4. Lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte Javé vos tirou de lá. E por isso não comereis pão fermentado. Hoje é o mês de Abibe, e estáis saindo. O mesmo ocorre com o mês Nissan. A questão do calendário não é, pois, de natureza bíblica, mas científica, de modo que a reforma do calendário realizada pelo Papa Gregório XIII era medida que se fazia extremamente necessária, pois o equinócio da primavera, usado para o cômputo da Páscoa, caía cada vez mais cedo, já que desaparecia um dia a cada 128 anos. Assim, no tempo de César, o equinócio da primavera caía no dia 24 de março. 128 anos depois, em 23 de março. No século XVI, o equinócio já estava próximo a 11 de março. Portanto, além de distinguir a diferença entre o ano civil e o ano trópico, era preciso também evitar que, após a reforma do calendário, o problema se tornasse a ocorrer. Consultando diversos astrônomos e matemáticos de renome, Inácio Dante, Cristóvão Clau, Pedro Caon, Aloísio e Antônio Lílio, Gregório XIII apresentou por fim um novo calendário através da bula Intergravíssimas de 24/2 de 1582. Por outro lado, convém observar que a Comissão de Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas, da qual a Igreja Católica não faz parte, apontou em um documento de 7 de abril de 1999 que, abre aspas, o calendário gregoriano está mais próximo da realidade astronômica do que o calendário juliano, conforme o primeiro, o ano civil conta 26 segundos a mais do que a duração da Terra em torno do Sol, ao passo que, segundo o calendário juliano, a diferença é de 11 minutos e 14 segundos. Atualmente, o calendário juliano acusa uma diferença de 13 dias em relação ao calendário gregoriano. No ano 2100, a diferença será de 14 dias. Pois bem, creio que esta questão está respondida. Mais uma vez, obrigado, Rafael Rodrigues, pela ajuda. A Páscoa, que no calendário bíblico era celebrada no dia 14 de Nissan, passou a ser fixada no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Isto apenas para acomodar no mesmo calendário eclesiástico as festas religiosas católicas e as festas pagãs de Baco, o deus romano do vinho. Festas estas que deram origem ao carnaval. Primeira coisa, a Páscoa cristã já era celebrada no domingo, desde os primórdios do cristianismo, como eu já comentei nesta mesma série de vídeos. Portanto, é no mínimo uma desonestidade intelectual relacionar a mudança do calendário com a mudança do dia da Páscoa, coisa que foi muito anterior. O relato de que a Páscoa era celebrada no domingo remonta ao tempo de Policarpo, ou seja, no século I e II, como vemos na História Eclesiástica, livro 5, número 23. Queirei ler. Para tratar deste ponto, houve sínodo e reuniões de bispos, e todos unânimes, por meio de cartas, formularam para os fiéis de todas as partes um decreto eclesiástico, que nunca se celebre o mistério da ressurreição do Senhor de entre os mortos em outro dia que não no domingo, e que somente neste dia guardemos o fim dos jejuns pascais.
É bom salientar que, como cristãos que somos, celebramos na Páscoa a ressurreição de Cristo. Não se trata da Páscoa judaica, pois está escrito: ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou de espécie de festas, ou de lua novas, ou de sábados. Tudo isto não é mais que sombra do que deveria vir. A realidade é Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, na ânsia de ter algum fundamento, estas novas seitas que se dizem cristãs buscam alicerces judaizantes, mas eles erram muito. Tudo aquilo não passou de mera sombra, inclusive a festa, sim, a festa da Páscoa, que foi celebrada e encerrada na Santa Ceia, quando Cristo disse que tudo estava consumado. Com aquelas palavras, também foi consumada as festas da lei. Portanto, irmãos, ficamos com Cristo. É Ele a nossa vida. E tudo gira em torno dele. Não vos preocupeis com festas, com sábados. Tudo isso não passa de mera sombra. A verdade é Cristo. É nele que nos alicerçamos. Pois, como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Logo, comemoramos sim esta data maravilhosa, e a comemoramos no domingo, pois Cristo é a nossa Páscoa, como está escrito em 1 Coríntios 5,7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, nossa passagem. A prefiguração do Antigo Testamento se cumpriu. Deixamos de ser escravos para sermos livres. Deixamos a morte para a vida. Logo, não faz sentido nenhum para um cristão virar as costas para a Páscoa verdadeira, que é Cristo, para comemorar uma prefiguração veterotestamentária, que foi cumprida a preço do sangue do próprio Deus. Continuemos na fé, comemorando agora com mais fervor ainda a Páscoa. Mas voltando ao vídeo, não há relação entre a mudança de calendário e a mudança do dia da Páscoa. Acho que isso foi bem explicado aqui. O mitraísmo, uma religião importante com seu principal culto ao deus Sol, também chamado de Solis Invictus, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou... Eu acho muito interessante um fato a ser estudado, a capacidade que o protestante tem de mentir em um curto espaço de tempo. Em apenas 15 segundos, o Rodrigo Silva conseguiu mentir no mínimo 5 vezes. Primeiro, o mitraísmo nunca foi uma religião importante. Segundo, o Solis Invictus foi a união entre a religião do mitraísmo e a do culto do Sol. Assim, passou a ser chamada Solis Invictus, uma religião tão fraca que durou somente 4 séculos. Terceiro, o Solis Invictus não entrou com força na igreja. Para comprovar isso, basta ter um mínimo de conhecimento da patrística e ver o esforço que os pais da igreja fizeram para manter a tradição una e apostólica. Quarto lugar, quem fez o mitraísmo ou o Solis Invictus crescer não foi o papado, até porque não faria sentido nenhum, uma vez que o próprio imperador romano Teodósio proibiu o Solis Invictus e tornou o catolicismo religião oficial do império. Portanto, os próprios imperadores, os quais os protestantes acusam de mandarem na igreja, esses mesmos imperadores quem trataram de destruir o mitraísmo. Logo, não faria sentido nenhum em uma lógica satana seitista protestante que o papado tivesse fomentado o mitraísmo. Mas nós sabemos que, de lógica,
e verdade, os protestantes não entendem nada mesmo. E em quinto lugar, a igreja jamais mesclou Jesus com qualquer outro Deus que os lunáticos satanistas queiram inventar. Quem quiser comprovar isto, pode constatar em nosso credo ou no catecismo. Pregamos um puro Jesus Cristo, graças à tradição apostólica, coisa que vocês não têm. E mesclou a figura de Cristo com a de um deus pagão. Veja esse relevo do deus Sol extraído de antigas termas romanas. Agora, compare-o com esta imagem de Cristo encontrada numa igreja espanhola do século VII. Sobre a iconografia deste exemplo se assemelhar com a figura de Mitra, como se isso significasse alguma coisa, mas vamos lá. Para explicar isto, de uma forma mais espiritual, irei ler um pequeno trecho da própria Apologia de São Justino, número 54. Ao contrário, os que ensinam os mitos inventados pelos poetas não podem oferecer nenhuma prova aos jovens que os aprendem de cor, e nós demonstramos que foram ditos por obra dos demônios perversos para enganar e extraviar o gênero humano. Com efeito, ouvindo os profetas anunciarem que Cristo viria e que os homens ímpios seriam castigados através do fogo, colocaram na frente muitos que se disseram filhos de Zeus, crendo que assim conseguiriam que os homens considerassem as coisas a respeito do Cristo como um conto de fada. Pois bem, o que acabamos de ler aqui, São Justino explicando a forma com que os demônios buscam arremedar a Cristo. Os demônios inspiram os poetas a criarem falsos deuses que se assemelham com Cristo e com sua revelação verdadeira, a fim de que aquela geração seja enganada, dando assim descrédito ao cristianismo. É exatamente o que acontece no caso do mitraísmo. Os demônios, vendo o cristianismo, inspiraram o mitraísmo, que em suas celebrações inclusive utilizavam pão e vinho, tudo para que a posteridade fosse enganada, nivelando o cristianismo verdadeiro com estes arremedos de religião. E é exatamente o que o adventismo faz. Aliás, exatamente o que todas as seitas fazem. Se utilizam das falsas religiões, buscam semelhanças entre essas falsas religiões da antiguidade e acusam o catolicismo de aderir ou de imitar. Mas é exatamente isso que o demônio quer. Voltando mais especificamente ao caso iconográfico, está mais que óbvio que aquele ícone de Jesus Cristo está baseado naquela passagem onde a Bíblia chama Jesus Cristo de estrela da manhã. Veja, 2 São Pedro 1,19. Assim, damos ainda mais crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como a uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Jesus é a estrela da manhã. Não há nada pagão em fazer um ícone de Cristo se assemelhando em uma estrela. Este é mais um caso claro de inspiração demoníaca, que faz um Deus falso, vestido de estrela, para que a verdadeira estrela da manhã seja posteriormente rechaçada. É uma pena que pessoas que se dizem cristãs propagam tantas mentiras e canalices. Ficaremos por aqui, até a próxima. Deixe seu like e seu comentário, se inscreva também e compartilhe lá no Facebook, essa série de vídeos. Muito obrigado, até a próxima.